Paz e graça a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Poder do Conhecimento, Poder do Conhecimento de Cristo, para quem me acompanha pelo YouTube, para quem me acompanha pelo Facebook, seja bem-vindo à página Edilson Anombi. E meu nome é The Blessing, cá estou mais uma vez para partilhar a palavra de Deus para todos vocês, e abençoar-vos, impactando-vos a palavra de Deus nas vossas vidas, tendo em conta que a Bíblia diz: não é só do pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Jesus que responde isso quando o diabo lhe sugere transformar pedras em pães, mas ele responde: não é só do pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é isso, o ser humano na sua essência depende sim da palavra de Deus. E enquanto não descobrir que ele depende da palavra de Deus, ele estará a se privar de muitas coisas que Deus tem para lhe oferecer como ser humano, que Deus tem para ele. Estará a se privar de conhecer a Deus, estará a se privar de cultivar o amor genuíno, porque o amor genuíno vem à medida que você conhece mais a palavra de Deus. Sem mais delongas, esta é a parte 2 do vídeo com tema Chamados para Brilhar a Glória de Deus. Para isso, vou vos levar para o livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 16 ao versículo 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas nos espinheiros ou figos nos abrolhos? 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. 19. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia. E essa palavra é poderosa, não é? Nós aqui vemos que para que nós possamos conhecer quem verdadeiramente é essa pessoa, nós o conheceremos pelo fruto. Nós o conhecemos pelo fruto. E outra coisa, aqui nos deixa, versículo 17, a partir do versículo 17 ao 18, há uma comparação de árvores. Da mesma forma que eu podia dizer, uma mangueira não pode produzir papaya. Em Brasil chamam de mamão. E da mesma forma que eu possa dizer que uma abacateira não pode produzir tâmara. Abacateira produz abacate, tamareira produz tâmara. Então, se você é filho de Deus, você foi programado para produzir frutos para a glória de Deus. Então, a questão é esta: se você não conhece a tua identidade, vai aparecer alguém a te matracar e a te burlar acerca da tua identidade. E você vai se comportar conforme a informação que a pessoa tem te dito. Agora, se você tem plena consciência de que és filho de Deus, primeiro tens que te conhecer como filho de Deus. Se você tem a plena consciência que você é filho de Deus, então significa que você vai saber, vai ter em plena consciência de que foste programado para produzir bons frutos. Foste programado para produzir bons frutos. Vamos para o livro de João, capítulo 15, versículo 1 a 6. 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Repito, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 4. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto
se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira. É 5. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sublime, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sublinhe isto. O que significa que Deus, o que significa que você não tem a capacidade de ser autônomo quando a questão é produzir frutos. Versículo 7. Versículo 6, aliás. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vamos lá colocar ponto nos dias. Eu já disse isso em alguns dos vídeos, mas eu sinto que tenho que repetir isto. É assim, quando a Bíblia, Jesus diz, se vós estiverdes em mim, está a falar do novo nascimento, que é confessar a Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Quando Jesus também diz, se as minhas palavras estiverem em vós, está a falar no investimento do conhecimento de Cristo. O que significa que porque é no conhecimento de Cristo onde a tua identidade é formada. É a partir do conhecimento de Cristo em que você tem um pleno conhecimento de quem você é em Deus. Porque se você não conhece quem você é em Deus, você não vai produzir fruto, você será cortado da videira. O que significa que você, na verdade, nunca teve comunhão com Deus. Nunca teve comunhão com Deus. Existem pessoas, ramos enxertados na videira verdadeira, que não estão realmente conectados com Cristo, que não estão realmente em Cristo. Ok, vamos prosseguir. Tem um outro ponto. Deus é glorificado quando nós produzimos frutos. Os dons e a vocação são elementos complementares para a sua glória. É isso que temos que ter em conta. Volto a repetir. Deus é glorificado quando nós produzimos frutos. Os dons de vocação são elementos complementares para a glória de Deus. O que significa que a base do cristianismo não são dons de vocação de Deus. A Bíblia diz, os dons de vocação de Deus são irrevogáveis. Em outras versões diz, os dons da vocação de Deus são sem arrependimento. Então, o que glorifica a Deus, o que faz com que as pessoas tenham aquele desejo, o que faz com que as pessoas fiquem cativadas por Jesus, sintam-se encorajadas a seguir a Jesus, a ter interesse em saber quem é Jesus, é a produção dos frutos do Espírito. E eu dou graças a Deus, porque sem Deus, sem Jesus, não temos a capacidade de produzir frutos para a glória de Deus. E é Jesus que nos ajuda nesse processo. É Jesus que nos ajuda nesse processo. E vamos prosseguir, né? Vamos para o segundo parágrafo. João capítulo 15, versículo 8. Vamos ler. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha, aqui está a base bíblica pela qual eu digo que não são dons de vocação de Deus que glorificam a Deus necessariamente. Porque é o seguinte, todos, inclusive os que não estão em Cristo, podem ter dons de vocação de Deus.
pode operar nesses mesmos dons, pois são sem arrependimento. A Bíblia diz: dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas só os que estão em Cristo serão efetivos nos seus dons e vocação de Deus. Por que eles serão efetivos nos seus dons e vocação, na operação dos dons e vocação, no exercício dos dons e vocação de Deus? Porque estão a usar tais coisas dentro da vontade de Deus. Todo ser humano tem dons e vocação de Deus. Todo ser humano tem dons e vocação de Deus. Mas só que o que diferencia o cristão daquele que não é cristão em exercício dos seus dons é a maneira com que ele usa os seus dons. Se é dentro da vontade de Deus ou não. Por quê? Os que não nasceram de novo, que no entanto têm dons de vocação de Deus, nunca vão usar os dons de vocação de Deus para dentro da vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque eles vão usar aquilo para autopromoção. É por isso que muitos hoje são mais adeptos de pastores do que Jesus. Hoje estamos a apreciar, estamos a fugir da essência, porque estamos a apreciar o quanto fulano de X canta bem, o quanto fulano de Y fala bem, o quanto fulano de Z prega bem, o quanto fulano de W ora. Estamos já a apreciar coisas superficiais. Os dons de vocação de Deus podem comover pessoas que estão inseridas dentro do sistema religioso, mas nunca vai comover realmente as pessoas de fora que precisam de ser alcançadas, como prostitutas que estão cansadas da vida de prostituição, ladrões que estão cansados de vida de roubo, assassinos, traficantes. O evangelho precisa de chegar nesses. Agora, se você só produz dons, se estamos perante alguém que só tem dons de vocação de Deus e não produz frutos para a glória de Deus, indicando assim que não está inserido na videira verdadeira que é Jesus, porque quando você está em Cristo é inevitável você não produzir, é inevitável você não produzir, é inevitável você produzir frutos. Você sempre vai produzir frutos estando em Cristo. Você não vai conseguir ganhar pessoas de fora assim. Você não vai convencer pessoas de fora, porque a glória de Deus precisa de chegar nas pessoas de fora. Deus quer essas pessoas de fora também, porque isso só vai comover as pessoas que estão dentro do sistema, meu amigo, te digo. Vai comover pessoas que estão dentro do sistema. Vão comover pessoas que estão dentro do sistema. Há coisas que só filhos de Deus fazem com autenticidade, porque na verdade é Deus a lhes usar, sendo assim efetivos dentro dos seus dons e vocação. Quando eu digo isso, é assim, para que você use os dons de vocação do próprio Deus que Deus te emprestou dentro da vontade de Deus, você precisa do auxílio do próprio Deus. É por isso que há coisas que os filhos de Deus fazem que os ímpios não têm a capacidade de fazer. Daí que podemos ir para o livro de Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome, em Teu nome, não expulsamos demônios? E em Teu nome,
não fizemos muitas maravilhas? 23. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai-vos iniquidade. Aqui, temos que ser bem claros. Há certas manifestações que Deus não são com a autoridade de Deus, não vem com a autoridade de Deus. Há certas manifestações que nós vemos, por exemplo, nas igrejas. Deus não faz parte daquilo, porque o inimigo, que é o diabo, também tem a capacidade de fazer maravilhas, tem a capacidade de forjar milagres. Da mesma forma que o diabo também tem a capacidade de forjar que os demônios estão a ser expulsos. É por isso que hoje as igrejas têm se tornado um palco de teatro, um palco teatral, em que parece que as pessoas estão a valorizar mais dons do que a própria palavra de Deus. Amigo, quero que coloques isto no teu coração. Uma igreja, uma seita religiosa, um movimento, qualquer que seja, mesmo que se intitule evangelho, se a prioridade desses movimentos ou dessa igreja não é a palavra, melhor sair. Melhor sair. Melhor sair. Melhor sair. É estranho, nada contra, mas é estranho. É estranho. Você chegar, por exemplo, numa igreja, você não ouve palavra, só veja as pessoas, por exemplo, irem para lá com a intenção de serem curados, com a intenção de profetizarem para suas vidas. Você só ouve, eu profetizo, eu profetizo, você tem isto, você terá isto, você será curado disto. Nada contra, mas a palavra de Deus não é centro aí. Eu vou te explicar por quê. Vamos usar exemplo dos apóstolos primitivos, Gangue Pedro, João, apóstolo Paulo principalmente. O apóstolo Paulo, quando pregava, até a roupa que ele tinha era repartida para curar. Mas em nenhum momento na Bíblia nós vemos apóstolo Paulo a programar um culto que se autodenomina culto de libertação, culto de milagre, culto de cura. Eu não estou contra essas coisas, mas só que essas coisas não são centro do cristianismo. O que é a essência do evangelho é a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo falava de Jesus, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram transformadas. O apóstolo Paulo não precisava de inventar culto de cura, culto de libertação. O apóstolo Paulo não precisava de fazer isso. O que o apóstolo Paulo fazia era pregar Jesus, Jesus, Jesus e mais Jesus. Mais nada. E enquanto o apóstolo Paulo pregava acerca de Jesus, as pessoas, mediante a fé delas, recebiam milagre instantaneamente. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos forçar as coisas. Há muita obra da carne nas igrejas. Não é por acaso que, é importante isto aqui, o que Jesus diz. Quando Jesus diz, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Quer dizer que essas pessoas não haviam nascido de novo. O que nos leva para o livro de Romanos capítulo 11, versículo 29, que diz: os dons de vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons da vocação de Deus são sem arrependimento. O que significa que a pessoa pode profetizar,
pode fazer milagres, pode fazer maravilhas, mas não com a autoridade de Cristo. Não com a autoridade de Cristo. A pessoa nunca vai expulsar demônios. Nenhuma pessoa tem a capacidade de expulsar demônios sem a autoridade de Cristo. Porque é necessário que tenhamos a autoridade de Cristo para expulsar demônios. Para expulsar demônios é necessária a autoridade de Cristo. Então, essas pessoas, o que elas... Porque, então, Ed, por que é que essas pessoas que não produzem frutos do Espírito, mas, no entanto, quando é hora de libertação, eles dizem, demônio, sai em nome de Jesus, as pessoas começam a manifestar? É óbvio. Para quem já foi aos curandeiros, para quem foi já aos feiticeiros, as pessoas também durante os rituais manifestavam. O que significa que o fato do demônio manifestar, a pessoa manifestar demônios, não significa que a pessoa está a sofrer necessariamente por um processo de libertação. Volto a repetir, só os filhos de Deus têm a capacidade de expulsar demônios na autoridade de Cristo. Não é por acaso, me foge bem a história, mas a Bíblia fala de uns jovens exorcistas que tentaram expulsar demônios em nome de Paulo, em nome de Jesus. Então, os demônios perguntam, os demônios dizem, Paulo nós conhecemos, Jesus nós conhecemos, agora vós quem sois? O que significa que eles não conheciam a Jesus. Então, eles estavam a tentar imitar Paulo fora da autoridade de Cristo. Expulsar demônios no nome de Jesus não significa que eu tenha que dizer em nome de Jesus saia, mas sim expulsar demônios na autoridade de Cristo. Então, só os filhos de Deus carregam a autoridade de Cristo. Só os filhos de Deus carregam a autoridade de Cristo e mais ninguém. E é por isso que se a pessoa não conhece a sua identidade, logo não conhece a Jesus. Não conhece a Jesus. Então, a eles lhes faltou identidade. Então, eles não tinham direito de expulsar demônios, por isso que foram envergonhados. Então, muitas das coisas que nós vemos nas igrejas nos dias de hoje não é processo de libertação, mas sim é teatro. Muitas das coisas que nós vemos não é processo de libertação, é teatro. Até porque a verdadeira libertação está no conhecimento da verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa, que é Jesus. Não é por acaso também a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. É por isso quando a pessoa, quando nós expulsamos demônios, depois dos demônios saírem da vida, do corpo daquela pessoa, nós temos que lhe introduzir Jesus. Porque se nós não formos a lhe introduzir a Jesus, nós só fizemos uma mera limpeza para os demônios, para eles voltarem a acampar de novo na pessoa, a pessoa ficando num estado pior que se encontrara antes. A pessoa ficando num estado pior que se encontrara antes. É por isso que, depois de expulsar demônios, introduza a Jesus, a pessoa a Jesus. Fale de Jesus para a pessoa. Fale de Jesus para a pessoa. Eu gostaria de terminar este vídeo com esta pergunta. O que é ser efetivo nos dons e vocação de Deus? Ser efetivo nos dons e vocação de Deus é exercer os dons e vocação de Deus dentro da vontade de Deus.
é exercer os dons de vocação de Deus dentro da vontade de Deus. E só os filhos de Deus exercem os dons de vocação do mesmo Deus dentro da vontade de Deus. Por exemplo, há evangelistas. Esses evangelistas que produzem frutos sob a influência de Jesus Cristo. Jesus vai lhes dizer: evangelize para esta pessoa, prega evangelho para este fulano. E às vezes Jesus vai dizer: não pregue evangelho para este fulano, cale. Aos profetas, Deus vai dizer: encoraje este jovem, encoraje esta jovem. A pessoa vai seguir o fluir de Deus. Mas às vezes que o Espírito de Deus vai dizer: não, cale, não profetize nada, não fale nada para esta jovem. Então, a pessoa está a operar dentro da vontade de Deus. Coisa que os falsos mestres, coisa que os falsos profetas, coisas que os falsos apóstolos, falsos evangelistas não têm a capacidade de fazer. Por quê? O evangelista está... Porque as pessoas que não têm, que só têm dom e vocação de Deus, não são produtores de fruto do Espírito, que não nasceram de novo, estão com sede de autopromoção, que usam o instrumento que Deus lhe deu. Usam instrumentos que Deus lhes deu. Para a promoção de si mesmas. É por isso que temos que prestar muita atenção, meus amigos, no ser evangélico. Tem muitos cantores que estão a promover a si mesmos. Tem muitos profetas que estão a promover a si mesmos. Tem muitos apóstolos que estão a promover a si mesmos. Eu sei que eu posso ser cancelado se eu disser isso, mas é verdade. A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. A Bíblia não diz: pelos dons os conhecereis. Então, por favor, seja mais sensível ao Espírito de Deus. E sendo mais sensível ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai te mandar parar de escutar certos cantores. O Espírito de Deus vai te mandar parar de escutar certos pregadores. Vai te mandar parar de seguir certos profetas. Preste atenção no que Deus diz no teu coração. Todos vós, filhos de Deus, tendes junção. A unção que vocês têm ensina, bem diz o apóstolo João. Eu vou ficar por aqui e despeço-vos com beijo nos vossos corações. E eu despeço-vos na paz de Deus, que excede o todo entendimento, que guarda os seus corações na palavra da verdade e que permaneçam firmes na palavra da verdade até a consumação dos séculos. Em nome do maravilhoso Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém. E se você gostou deste vídeo, partilhe para quem precisa e abençoe vidas por meio da palavra de Deus. E é isso. Muito obrigado. Beijo no teu coração.